muito mesmo feliz por você estar aqui conosco e também por essa notícia que a gente já está recebendo, que a Kane comunicou aqui para todo mundo ao vivo. E a gente gostaria de começar, antes de tudo, eu gostaria de contar um pouquinho para todo mundo como que é o seu trabalho, né? O que você tem desempenhado durante os últimos anos. Já está ali informando para todo mundo que você está nos Estados Unidos, né? Mas, como brasileira, se formou aqui, se graduou em psicologia na Universidade Estadual Paulista, pela Unesp, tem mestrado em ciências pela Unifesp, tem doutorado em ciências pela Unifesp também e já concluiu 3 pós-doutorados, sendo 2 aqui no Brasil e 1 nos Estados Unidos, que eu acho que é onde você hoje está desempenhando a maior parte do seu trabalho, né, fazendo pesquisas. E o foco, acho que o foco atual seu é em neuropsicofarmacologia. Isso? Sim, isso eu desenvolvi. Boa tarde a todos. É o foco da minha pesquisa durante essa carreira, que não é tão grande, que não é tão intensa, tão brilhante quanto do Dr. Gadia e de todos que aqui já passaram, mas é uma carreira de 24 anos em neuropsicofarmacologia, que envolve um pouquinho de neuroquímica, neurofarmacologia molecular, um pouquinho do sistema cardiovascular também, algumas coisas aí. Atualmente também está como presidente de um instituto, é isso? Isso mesmo, aqui nos Estados Unidos. Ótimo, eu vou deixar contigo os momentos a seguir. Nós estamos já chegando ao final aqui do nosso programa, ainda temos alguns momentos especiais após a doutora Rosana, mas aproveitem este momento especial, porque eu tenho certeza que o que ela vai trazer para a gente agora é muito importante, é especial. Então fique com os momentos a seguir, doutora Rosana, que são teus. Obrigada, Naila. Obrigada a todos pelo convite especial para estar neste evento onde eu aprendo muito. Estou aqui desde o começo desse dia, absorvendo muito conteúdo, ficando encantada com tanta pesquisa que tem por objetivo melhorar quem somos, não apenas no entendimento de algumas estratégias ou de etiologia do transtorno do espectro autista, mas trazendo para a gente esse olhar tão lindo que a Grazi nos traz, juntamente com o Dr. Gadia, de que somos todos seres humanos, onde estamos aí para lidar com a complexidade da vida da melhor maneira possível. Então, aqui, dentro de tanto que já foi dito, fiz uns highlights para esse momento, alguns já foram ditos aqui para vocês em palestras tão profundas, tão reveladoras e tão acolhedoras, mas quero trazer alguns aspectos também na minha fala. Primeiro, é que nós estamos falando de uma condição que ela é complexa, ou seja, não é apenas com o olhar que nós temos diagnóstico, estratégias e podemos colocar todos dentro de uma mesma condição ou de uma mesma funcionalidade. Estamos falando de uma condição que, em estudos do genoma humano no Brasil, tendo um trabalho já publicado agora em 2022, mostra que nós temos dentro do autismo mais de 120 mil variantes genéticas, ou seja, detalhezinhos ali dentro de um gene que já podem trazer uma condição de vulnerabilidade ao autismo. Então, estamos falando de uma condição complexa. Outra questão que eu queria muito aqui lembrá-los é de que nós estamos falando de uma condição onde, quando os pais recebem um diagnóstico, acontece uma quebra de expectativa, na maioria das vezes. Tudo que falarmos aqui, nós estamos falando de na maioria das vezes. Escutando a conversa da doutora Grazi com as meninas que vivem uma condição de autismo dentro do seu contexto familiar, a Isabel traz uma fala muito linda, assim, olha, a condição é essa e o que eu tenho é isto e preciso trabalhar sobre isto. Não há tempo para o choro, não há tempo para perder. Essa fala é incrível, mas para muitas pessoas existe uma quebra de uma expectativa que pode ser muito dolorosa.
E quando nós estamos dentro da quebra da expectativa, o que precisamos pensar é que quando nós temos uma alteração na rota ou no futuro, quando eu não vou conseguir trilhar aquele caminho mais que foi desenhado, eu posso pensar numa vivência de luto, ok? O luto é o que pode vir sobre rompimentos dolorosos ou mudança de direcionamento da vida. E uma mudança que, na maioria das vezes, será para sempre. Vou trazer alguns exemplos de luto que você já conhece, mas para que nós possamos colocar aqui ainda mais dentro do nosso contexto. Por exemplo, quando alguém que amamos, próximo a nós, falece, nós mudamos, precisamos mudar o nosso olhar para o futuro, porque naquele futuro, aquele que amamos não estará mais. Quando nós pensamos no divórcio, o divórcio também é uma condição de luto, provocadora de luto, porque aquele futuro que havia sido planejado sofreu alterações, ele não acontecerá mais. Para uma criança que mudou de escola, ela deixou para trás os seus amigos, ela terá que se adaptar a uma nova condição, então ela pode viver um período de luto. Ok? Quando nós pensamos no diagnóstico de uma criança ou um adolescente, até mesmo de um adulto, nós pensamos em uma alteração do futuro. Com isso, então, pode acontecer o luto. Posso começar com você, então, um pouquinho sobre o luto? Algumas mães se sentem muito culpadas por alguns sentimentos que nelas são gerados por conta de encararem uma situação que é nova, não foi planejada, ok? E agora ela precisa se adaptar. E muitas vezes uma angústia, um sentimento de que mãe sou eu, que pai sou eu, que cuidador sou eu, por estar sentindo isso que está acontecendo comigo agora. Era para eu encarar essa situação com mais coragem, com mais força, e não é isso que está acontecendo. Por que que demorou tanto o diagnóstico? Eu deveria ter insistido mais, eu deveria ter levado em outro profissional. Olha, quando nós olhamos, por exemplo, o diagnóstico no Brasil, nós olhamos para um diagnóstico que ainda é um pouco tardio, entre 4 e 6 anos de idade, sendo que nós dizemos que esse diagnóstico, se fosse feito até os 3 anos de idade, nós teríamos talvez estratégias ainda mais assertivas para aquela criança. Mas eu quero trazer toda essa angústia dentro deste olhar do luto, porque é muito importante para você lidar aí com os sentimentos que talvez estejam rondando o seu coração ou que já te alcançaram há alguns anos, com os quais você ainda lida sentindo um pouco de culpa pelo que você vivenciou. Posso abrir um parênteses aqui? Quando nós falamos um diagnóstico, quanto mais precoce, melhor, porque nós estamos falando de intervenções, ok? Quando nós pensamos nas podas neurais, ou seja, no arranjo que o cérebro está fazendo, nesse primeiro arranjo aí de podas neurais, vai acontecer até mais ou menos os 3 anos de idade. O que são as podas neurais? Nós temos ali muitos neurônios, um bebê nasce com muito mais neurônios do que nós temos na nossa vida adulta. Nós falamos que assim que o bebê nasce, ele pode ter até 700 novas conexões por segundo. Então, nós temos assim, ó, o nosso cérebro tem muitas células ali acontecendo, tendo as suas informações trocadas. Dentre estas células, muitas são neurônios, mas esses neurônios, eles precisam, uma parte deles, morrer para que exista espaço para que os neurônios possam fazer mais conexões entre si, ok? Esta é uma questão. Quando nós nascemos com esta rede de neurônios, nós temos neurônio para tudo ali no nosso cérebro, né? E eles vão se especializando de acordo com as nossas necessidades.
o que os estudos indicam é que esta primeira poda neural pode não ocorrer da forma que deveria acontecer no caso do TEA, ok? Dentro do TEA, talvez essa poda não aconteça da forma que deveria acontecer, o que atrapalha esta informação sendo mais especializada neste cérebro. Vocês já escutaram muito sobre as questões aí cerebrais? Talvez num próximo encontro, Kane e amigos, eu possa aprofundar um pouquinho mais sobre essas podas neurais, mas talvez o seu filho não tenha sido diagnosticado mais precocemente. Ou talvez neste espectro ele esteja ali nos casos mais severos. E aí, então, quando você recebe um diagnóstico, você pode enfrentar o luto passando pelas suas diferentes fases. Como no luto, nos outros lutos ou motivadores do luto, nós temos pessoas passando por cada fase na sequência apresentada pela doutora Elizabeth Kubler-Ross, que trabalha, né, e apresentou trabalhos mundialmente conhecidos sobre as fases do luto, as 5 fases do luto. Então, você pode seguir ali, olha, as 5 fases da forma que elas estão ordenadas. Você pode ir para uma fase seguinte, depois voltar para a anterior. Para algumas, você pode demorar um pouquinho mais de tempo do que para outras. Então, o luto é algo que acontece com muitos que convivem ou que recebem o diagnóstico do TEA, ok? E eu quero aqui, olha, no finalzinho do nosso encontro, trazer um momento de acolhimento para o seu coração, porque as adversidades estão diante da gente, está diante de você também que recebeu este diagnóstico aí na sua casa. Pode ser do seu filho, pode ser de alguém com quem você divide o seu ambiente, a quem você ama. Então, eu quero trazer para você a primeira informação sobre o luto que eu gosto muito. Só sofremos o luto, só passamos pelo luto porque amamos alguém. Então, isso é muito importante. Só há luto onde houver amor. Só a sensação de buraco, de vazio, de choro, de desesperança, o que vai ser daqui para frente com essa mudança na nossa condição, só há luto onde houver amor, ok? Então, quando você, por exemplo, ao receber um diagnóstico, você fica chocada, chocado, e agora? Como eu vou lidar com isso? O choque do diagnóstico? Essa pode ser a sua primeira fase do luto. Então, choque faz parte do luto. Não significa que você passou pelo choque ou está em choque, mas se acontecer com você, faz parte do luto, ok? Também o chorar. Quando você recebe o diagnóstico, se houver a necessidade ou a vontade de chorar, chore. Porque chorar faz parte de enfrentar os obstáculos, superar o diagnóstico para encarar a próxima fase. Então, chore se esta for a sua necessidade, a sua vontade, porque o luto faz a gente chorar. Por favor, entenda que luto significa mudança significativa no futuro. Uma condição que muda onde você, aqueles que estão ali mais próximos daquela situação, terá que se rearranjar, ok? Quero que isso fique muito claro para que não haja aí uma sensação, está falando, nossa, de morte, não, estou falando de mudança significativa em uma condição. Alguns perdem a esperança. O que esperar do futuro? Tudo que eu planejei não vai acontecer. Vou desistir de todos os projetos. Não adianta nem tentar. O que eu posso fazer para mudar a condição? Entende? A perda de esperança também pode estar presente na sua sensação,
no seu contato com o diagnóstico. Também pode acontecer de você sentir raiva, porque é justo comigo, porque é justo na minha casa, porque o meu filho, que foi tão planejado, tem tanta gente que não quer filho e tem filho saudável. Eu estou falando de condições que estão aí diante da gente, ok? A raiva pode surgir sim, porque é justo comigo, que planejei tanto, que tenho tanto amor para dar. Posso já te dar uma dica? Porque aqui não é apenas para colocar diante de você luto diante do diagnóstico, mas te trazer algumas estratégias. Quando nós falamos de raiva, raiva é uma emoção com a qual nós trabalhamos dentro das neurociências. Os trabalhos do Dr. Antônio Damasio são incríveis para trazer para a gente uma diferença entre emoção e sentimento, mas não é o nosso tema aqui aprofundar sobre essas diferenças. Mas a raiva é uma emoção primária. Ela é o chamar a atenção do meu cérebro para que aquilo que eu amo ou aquilo que é importante para mim está sofrendo uma ameaça. A raiva é a emoção da preservação daquilo que eu amo, daquilo que é importante para mim. Então, se você vir no meio da raiva, por que isso aconteceu comigo? Não é justo tal. Pare e pense, estou sentindo raiva. Nomeie o que você está sentindo. Sim, dar nomes ajuda a lidar com aquilo que está nos alcançando. Então, nomeie, estou com raiva. Já nomeou? Depois de nomear, utilize da estratégia neurocientífica, que é super fácil de utilizar, ou mais fácil quando nós vamos treinando, que é, ok, a raiva surgiu porque é algo que eu amo, que é importante para mim, e está sofrendo uma ameaça. Como eu ajo então? Eu tenho que agir para que o agente que está me provocando raiva possa ser resolvido, ok? Não é para aniquilar o outro, não é para sair esbravejando com as pessoas, mas para aquele estímulo que está me desestabilizando esteja aqui, ó, no foco da minha atenção, para que eu haja, para que não desmorone tudo. Então, quando você está lá com raiva, porque comigo tem tanta gente que não liga para filho, que nem planejou estar com seus filhos aí numa outra condição, e eu estou aqui com meu filho num transtorno do espectro autista severo. Você vai pegar essa energia da raiva e vai falar assim: ok, o que eu posso fazer então para que esta condição possa receber o melhor tratamento possível? Porque eu tenho que a raiva está aqui diante de mim para preservar aquilo que eu amo, para trazer a melhor solução para o que eu amo. Então eu vou atrás de informação, eu vou atrás de uma melhor condição para o meu filho, ou para a minha filha, ou para alguém que está aqui sob o meu cuidado, ok? Quando eu falar filho, filha, você entende que é essa pessoa que está aí perto de você, que precisa deste seu olhar. Então, o que eu posso fazer? Olha, eu estou aqui. Em vez de eu ficar envolvendo muito com o comentário das pessoas que estão me deixando mais triste ainda, mais preocupado, o que eu posso fazer para melhorar a condição, não apenas do meu filho, mas a minha também, para que nós tenhamos um ambiente cada vez mais favorável para que as estratégias apontadas cientificamente possam nos alcançar e trazer para nós uma melhor condição. Ah, deixa eu te falar uma coisa. Se tem algo que o ser humano tem dificuldade de lidar, é com o luto. Não é só você que está passando pelo luto, mas as pessoas que estão olhando o seu luto. Existe um lugar para nós escutarmos as frases mais desencontradas possíveis, os conselhos ou os consolos mais, vamos dizer assim, mais inadequados do que no momento de um velório?
Me permitam essa comparação para que você entenda o que às vezes você escuta das pessoas quanto ao seu filho lá na condição dentro do TEA. As pessoas não sabem lidar com aquilo que elas não planejaram, com aquilo que elas entendem ou que elas consigam